Começando então nosso segundo dia de evento, tenho o prazer de convidar aqui, apresentar a minha amiga e colega de Câmara, do Rio Grande do Sul. Ela que é vereadora e presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e vai tratar sobre a emenda constitucional 109, que modificou o artigo 29A da Constituição Federal, que impacta diretamente o orçamento de todos os legislativos municipais. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas a comandante Nádia Arqueira. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui em mais um evento da Marcha dos Vereadores. Quero agradecer a oportunidade meu amigo Gilson e toda a sua diretoria da UVB. Cris, querido, obrigado pelo carinho. Mas nós viemos aqui conversar hoje com os vereadores e gestores legislativos sobre algo que muitas câmaras de vereadores não se deram conta e algo que vai impactar diretamente nos mandatos de todos os vereadores. Quero aqui fazer também um cumprimento especial aos meus colegas vereadores de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, o vereador Alexandre Kubitz, a vereadora Fernanda Batti, o vereador Moisés Barbosa, o doutor Renan, a Caroline Figueiredo, e a todos aqueles que se preocupam com finanças. Sempre tenho dito, o dinheiro é do pagador de impostos, e nós, vereadores, temos que ter a maior austeridade, transparência e entendimento de que esses valores orçamentários encaminhados para as câmaras municipais devem ter maior cuidado. E nós vamos falar exatamente sobre isso, o artigo 29A da Constituição Federal e o desafio orçamentário dos legislativos municipais. Eu diria para os senhores que nós estamos num momento ímpar, um momento de desafios enormes, e aquelas câmaras que não se deram conta disso ainda, é bom atentarem, porque a emenda constitucional 109 de 2021, com vigência, detalhe, a partir de janeiro desse ano, teve uma modificação muito interessante. Foram poucas palavras que foram modificadas, mas o impacto financeiro para os legislativos municipais foi potencialmente drástico. Eu diria que é o maior desafio orçamentário das últimas décadas que nós podemos imaginar, e isso é uma questão de sobrevivência institucional. Essa emenda constitucional muda o artigo 29A, como eu disse, e há ali duas interpretações com dois futuros possíveis. Primeiro, uma inviabilização operacional versus preservação institucional de cada Câmara Municipal. Não é apenas uma questão técnica, contábil, é a sobrevivência de todos os vereadores que foram eleitos e que têm o dever de fazer o seu melhor para os munícipes eleitores que os elegeram. Essas duas interpretações, e é aqui que nós trazemos um ponto crucial, ela vai determinar a nossa capacidade de exercer ou não as nossas funções constitucionais. Em jogo está a independência do poder legislativo municipal de todos os municípios. São dois limites autônomos e eles são complementares. E aqui eu quero falar para vocês, principalmente os presidentes de câmaras que estão neste mandato, neste ano, que nós estamos entre a cruz e a espada. Nós temos um total de despesas que está no caput do artigo 29A. E nós temos um limite de gasto, uma folha de pagamento que está no parágrafo 1º desse mesmo artigo. São finalidades distintas, que nós vamos conversar logo em seguida, e também responsabilidades distintas do Executivo e do Legislativo. E essa compreensão dessa diferença é
momento crucial e é a chave para o nosso debate. Vamos falar do caput, né? O limite total de despesas de cada legislativo municipal. Ela abrange todas as despesas. Folha de pagamento, consumo, contratos, investimentos. Ela é feita através de um cálculo percentual sobre a receita tributária, mais transferências de cada município. Depois os senhores podem discorrer ali no artigo. Quanto maior o município, menor o percentual que é destinado pelo Executivo para a Câmara Municipal. Quanto menor a Câmara, maior também esse percentual encaminhado. E essa é a base para o duodécimo. De quem é essa responsabilidade do caput? É do prefeito. O prefeito tem o dever de encaminhar o orçamento para cada Câmara de Vereadores de acordo com esse dispositivo. Se ele não encaminha, o prefeito cai em crime de responsabilização fiscal. Já o parágrafo 1º, aí ele fala sobre o limite da folha de pagamento, que abrange o que? Remuneração dos servidores ativos e o subsídio de todos os vereadores. Ele corresponde a 70% do limite prudencial, aquele valor que nós não podemos ultrapassar, porque também, senão nós cairemos em crime de responsabilidade fiscal. E tem como objetivo esse primeiro parágrafo, o controle dos gastos de pessoal e, por óbvio, o equilíbrio orçamentário. O que mudou nesse texto constitucional, Nath? Por que tu está falando tudo isso? Porque a redação original excluía os gastos com inativos. E aí muitas câmaras vão me dizer assim, mas eu não tenho inativo, eu não tenho pessoal concursado, a minha câmara é pequena, eu só tenho um concursado. Ok? Isso hoje. E daqui a 10, 20, 30 anos, quando esse 1, 2 concursados estarão aposentados e que, de acordo com essa mudança, vai impactar diretamente na folha de pagamento e na independência de cada um dos poderes legislativos municipais. A nova redação, ele inclui o gasto com inativos e pensionistas. E aqui os senhores já podem estar imaginando que, como assim? Incluiu o pensionista, incluiu inativo. Quem tem previdência própria? Porto Alegre tem. Muitos têm a previdência própria, mas esse artigo faz com que todas as câmaras municipais tenham uma responsabilidade avocadas para si. Essa modificação no caput aconteceu no caput, mas não modificou o parágrafo 1º. E aí nós temos um grande problema. Modifica o caput, o 29, não modifica o parágrafo 1º. Ou seja, alivia o prefeito e pressiona a Câmara Municipal. A controvérsia geral, central, maior é o quê? Onde computar os gastos com inativos e pensionistas. E aí está aqui a redação antes da emenda constitucional, que eu boto em vermelho ali, todos podem acompanhar. O artigo 29A antes não tinha problema nenhum, porque ele incluía no total da despesa de cada poder legislativo municipal os subsídios dos vereadores, excluídos os gastos com inativos e pensionistas. Aliás, nem dizia pensionistas no primeiro. No segundo, nessa modificação que estava lendo a partir de janeiro desse ano, ele inclui nas despesas gerais total de cada poder legislativo os subsídios dos vereadores, que nós já tínhamos, tranquilo, e os gastos com inativos e pensionistas. E aí nós vamos pensar o que indica a técnica legislativa, o que faz com que a gente tenha a leitura disso.
A alteração no caput mexe exatamente que é uma aplicação apenas do limite total. Já o primeiro parágrafo, inalterado, ele mexe no limite da folha que permanece o mesmo. A coerência entre a estrutura do dispositivo constitucional acaba sendo diferente e a gente fica pensando qual a segurança jurídica que cada, hoje, presidente de Câmara vai ter para essa aplicação. E nós temos aqui um respeito à autonomia sendo buscado, tirado de nós, e a finalidade de cada limite. Complexidade na prática. O que acontece? Nós temos divergências interpretativas entre órgãos de controle. E aqui eu trago a Secretaria do Tesouro Nacional e o Tribunal de Contas de Minas Gerais, alguém de Minas aqui? De Minas Gerais, dizendo o quê? Que inativos e pensionistas estão no limite total. É bom. Mas nós temos o Tribunal de Contas do Paraná, do São Paulo e do Espírito Santo. Tem aí, Paraná, São Paulo e Espírito Santo, temos aí. Olha o que ele diz o Tribunal de Contas. Inativos e pensionistas estão dentro do limite da folha de pagamento. E não mudou, em momento nenhum, os 70% do limite prudencial. Vocês veem como o legislador, ao mudar o caput 29A, traz uma insegurança para todos os estados, consequência, todas as câmaras municipais, e ainda a maioria dos estados não se manifestou a respeito disso. É como se a gente estivesse jogando um jogo sem saber das regras, sem saber para que lado nós vamos correr. Porque, ao fim e ao cabo, desse exercício orçamentário, logo em seguida haverá a fiscalização dos tribunais de contas, em cima de todos os poderes legislativos, aprovando ou desaprovando as contas de cada um dos municípios. E aí nós vemos que é um cenário, como eu disse, de insegurança jurídica total. Caso de Porto Alegre, qualquer um dos técnicos revela uma inviabilidade desse artigo. Em nenhum cenário, a Câmara de Porto Alegre, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 497 cidades. Porto Alegre é a prima rica, digamos assim. E nós temos um problema. Já avisamos isso. Estamos com problemas. E aí, nós vemos que se a prima rica está com problema, imagina os outros municípios que dependem especificamente do orçamento, que talvez seja muito rápido. Nós temos a urgência de uma solução interpretativa. Consequências para o gestor, seja o presidente da Câmara ou seja qualquer um dos vereadores do Legislativo Municipal. Crime de responsabilidade fiscal previsto na Constituição Federal, se nós passarmos os 70%. Potencial caracterização de improbidade administrativa. Imputação de débito, ou seja, ressarcimento pessoal pelo excedente de 70% e julgamento pela irregularidade das contas. Risco de inegibilidade. Presidentes de câmaras se apavorem, como eu estou apavorada, e vamos reunir aqui, aproveitar essa marcha, 24ª marcha dos vereadores, para nos unir e mostrar o poder dos legislativos municipais. Eu tenho dito, e ontem me parece que alguém da Câmara falou, os legislativos municipais que aqui entenderam o poder. Nós somos um poder constituído. Lá no sul a gente diz, não tem a cadela, tia. Não te acadela e vai para cima. Nem o governador, nem o deputado estadual, nem o deputado federal, nem o senador existe sem os vereadores. E por isso nós temos que tomar o poder para nós e mostrarmos que nós somos vereadores organizados, vereadores que sabemos para onde a gente quer ir. E principalmente, esse artigo 29 deixa muito confortável o executivo municipal, os prefeitos concordáveis, deixando uma bomba armada para todos os vereadores, sejam presidentes da Câmara ou não, por
porque isso repercute também nos mandatos dos vereadores. E o comprometimento da capacidade técnica e funcional, que vai ser um problema. O que nós estamos atuando na Câmara de Porto Alegre e convido todos a fazê-lo também. Nós estamos tendo estratégias de enfrentamento, abordagem de 4 frentes suplementares e atuação local, federal e institucional. Primeira frente, fomos ao Tribunal de Contas do Estado fazer um diálogo institucional e entregamos uma proposta de entendimento técnico de que a mudança do artigo diz respeito ao total das despesas e não da folha. O Tribunal de Contas prometeu no final de maio, início de junho, nos mandarem uma técnica. Até lá, nós jogamos de olhos vendados, sem saber para que lado nós vamos. Segunda frente, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, mandamos um ofício solicitando um esclarecimento sobre esse artigo. Como entende a Secretaria do Tesouro Nacional a respeito disso? Pedimos uma manifestação expressa sobre inativos pensionistas e do limite da folha ou das despesas. Terceira frente, que acho que diz respeito a todos nós, uma PEC. Nós estamos, ele tem o QR Code para os senhores apontarem à Câmara. Essa é a sugestão da PEC, aonde nós propomos uma emenda constitucional para que o legislador deixe claro, tipo tecla SAP, qual é o entendimento. O entendimento é que ativos e pensionistas não entram no limite da folha, que isso é um dos melhores resultados que nós podemos imaginar. Clareza com a aplicação. E a quarta frente, também tem ali um QR Code, que é um projeto de lei complementar que regulamenta o artigo 29, também está ali quem quiser pegar para nos ajudar. Acho que a ajuda aqui deve ser mútua, para que a gente possa fazer essa frente junto aos deputados federais, ao Senado. Mas, óbvio, que como toda lei, isso deverá levar, por melhor que seja, por melhor que as bancadas, e nós vamos procurar a bancada gaúcha para fazer, protocolar essa lei complementar, vai levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e até lá as câmaras municipais ficam sem saber para que lado vão. Então, queridos, unidos pela preservação institucional, a mobilização coordenada que nós estamos aproveitando aqui, da União dos Vereadores do Brasil, de todos os legislativos municipais, é fundamental para que a gente tenha autonomia. Todos sabem aqui que sem dotação orçamentária, nenhum órgão sobrevive. E estão querendo, com esse artigo, essa modificação, esvaziar aquilo que nós temos de melhor. São os vereadores que representam os munícipes e que estão ali para trabalhar cada vez melhor. Contribuição, nós estamos buscando uma contribuição para uma solução definitiva e equilibrada, preservação da dignidade institucional de cada Câmara Municipal, e aqui eu vejo muitos vereadores, nós não podemos abrir mão da dignidade institucional que nós representamos com muito orgulho, e a garantia da representação popular das nossas funções constitucionais. Deixei ali meu telefone, acho que dá para ver. Quem quiser nos procurar, eu vou pedir até o doutor Renan levantar bem aqui, doutor Renan. O doutor Renan é o nosso procurador da Câmara. Nós estamos com algumas cópias do entendimento técnico para que a gente possa, a partir de vários vereadores, de várias câmaras que aqui estão, fazer essa movimentação essencial para a autonomia e a independência constitucional que cada poder legislativo municipal tem. O doutor Renan aqui, quem quiser, tiver assessoria, ou quiser procurar o doutor Renan, a mim mesmo, o vereador Alexandre, também do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, nos procurem, nos ajudem. Até eu tinha feito ontem uma provocação com o Gilson, para que junte hoje os presidentes de câmaras, para que a gente possa colocar essa resolução também na carta, que será destinada no final desse encontro, para que a gente possa trabalhar com mais
tranquilidade. Além disso, já trago aqui, né, não é nessa pauta, mas em Porto Alegre nós estamos fazendo isso tudo, de que, eu sei que Mato Grosso já tem, mas de que o vereador, que é suplente de deputado estadual ou deputado federal, possa assumir o mandato como suplente, sem perder o seu mandato de vereador. Nós podemos e nós queremos. Muito obrigada. Juntos somos mais fortes. Bora lá, Tia. Obrigado, comandante Nádia. Eu vou fazer hoje aqui, porque para o protocolo eu vou entregar para a senhora um certificado e uma lembrança de participação. Então, nosso fotógrafo aí, Marçal, fotógrafo do bebê, por gentileza. Bem visto, Cristo. De manhã cedo os fotógrafos não querem trabalhar, né? Ontem aconteceu a mesma coisa. Alguém vai bater foto para nós aqui.